Olá, amigos! Voltamos para a parte 2 de 3, continuando nossas aulas de hormônios. Lembra vocês que na semana passada trabalhamos etileno e auxina. Etileno é, sem sombra de dúvidas, o hormônio vegetal mais pedido em provas. E aí, depois nós fomos para a auxina e vimos várias das funções que elas exercem. Então, tem dúvidas? Volte na aula 1, parte 1 de 3. Hoje nós estamos na parte 2 de 3. Show? Pessoal, muitas perguntas sobre se a aula foi lançada ou não foi lançada. A gente, infelizmente, não tem tempo para responder a todos e tá aí para vocês. Você ainda é o nosso Instagram e na comunidade do YouTube a gente tem colocado todos os horários lá para vocês. Bem tranquilo, né? Bem claro para vocês. Show de bola? Então, meu povo, vamos à nossa aula. Eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. O fito-hormônio de hoje é a giberelina. Foi encontrado, pessoal, a partir de uma observação. Eles percebiam que algumas plantas de arroz cresciam muito e depois que elas cresciam tanto, elas caíam. Então, devido à perda de produtividade, foi feita uma pesquisa e daí viram que havia um fungo da espécie Gibberella fugicori que estava infectando e produzia uma substância que excitava a planta a produzir também essa substância e a planta crescia muito. Logo descobriram o fito-hormônio ou hormônio vegetal chamado giberelina, que causa principalmente alongamento das células. Se a célula é desse tamanho, depois ela passa a ser desse tamanho, uma célula faz isso, alonga-se, distende, quer dizer que a planta que é cheia de células vai crescer também. Além disso, percebeu-se que ela estimula também a mitose, então o crescimento por acúmulo de células. Além disso, há também a participação, tá ali ó, no quarto pontinho, eu acho, quarto pontinho, na germinação de sementes. É um processo sempre pedido em provas. Quando uma semente está lá inativa, mas às vezes ela recebe luz como sementes fotoblásticas positivas, ela vai germinar, porque o embrião produz giberelina, que ativa a quebra das reservas energéticas que tem dentro da semente, e aí essas reservas são quebradas por enzimas que vão nutrir o embrião com o nutriente que foi quebrado, ok? Mas você não precisa saber isso tudo não, só saber que giberelina atua na quebra da dormência da semente, ou seja, faz germinar. Beleza? Ali tem também os locais de produção, meristema apical, lembra? A gema apical caulinar, as folhas jovens e o próprio embrião que eu acabei de falar. E uma das atividades de hoje vai cobrar isso de nós, ó. Você se lembra na última semana que eu te falei que a auxina auxilia a hipertrofia do ovário, fazendo com que o ovário cresça, dando origem a frutos. Lembra disso? Beleza. A giberelina atua junto à auxina, promovendo a mesma coisa. Então, giberelina e auxina são parceironas trabalhando na hipertrofia de ovário, dando origem a frutos. Agora, sabendo disso, o humano inventou uma forma muito legal de produzir frutos sem sementes. Ok? É como se estivesse imitando ali os frutos partenocárpicos. Fruto partenocárpico, aquele que naturalmente não vai ter semente. Aquilo que nós usamos hoje muito no mercado são laranja Bahia, limão Tahiti, principalmente as bananas, ok? Então tá aí a parte teórica. Coloquei aí uma imagem de um moranguinho para vocês sem as sementes na superfície dele. Meus amigos, vamos às questões? Impedindo-se polinização das flores de um pé de melancia e aplicando-se sobre os estigmas do gineceu pasta de lanolina contendo auxina e giberelina. Espera-se obter nessa planta frutos. Pessoal, esse gineceu é composto lá pelos carpelos, que tem a parte de cima, o estigma, aí tem o estilete e tem o ovário. Quando o ovário hipertrofia, nós temos o fruto. Se você impedir a polinização, você impede que o grão de pólen chegue, então não chega o gameta masculino. Então o ovário hipertrofia sem haver fecundação, vai originar frutos sem sementes. Aí beleza, te ajudei. Agora o tamanho desse fruto seria maior, menor ou inalterado? O que você marcou aí? Vamos ver se você acertou? Resposta letra C. Tamanho normal, mas o mercado busca esses frutos e gosta desse fruto, aprecia esse fruto pelo fato de não ter sementes. Show de bola? Acertou aí? Comenta pra mim, hein, meu povo. Vamos a 4. Uma questão aberta, mas uma questão bem fácil, bem prática. Como eu disse na semana passada para vocês. O etileno é um hormônio vegetal gasoso e incolor.
produzido nas folhas, nos tecidos em fase de envelhecimento e nos frutos, onde determina o seu amadurecimento e sua queda. Que relação pode ser feita entre a ação do etileno e o hábito bastante comum de se embrulhar em jornal ou os frutos verdes, retirando-os precocemente para que amadureçam mais rapidamente? Pessoal, o hábito é esse, é uma coisa bem simplória. Você pega abacate, mamão, banana, entre outros, e coloca dentro de um invólucro. Às vezes pode até ser plástico mesmo. Daí, o que acontece? Todo o etileno produzido vai ficar retido naquele ambiente. E esse etileno vai excitar outras células do fruto, mesmo que verde, a produzir etileno. Então isso faz com que o amadurecimento seja mais rápido. Olha a minha proposta. Ao se embrulhar um fruto verde em jornal, o etileno produzido, por ser uma substância gasosa, ficará retido no embrulho e irá estimular a produção de etileno por outras células. Essa reação em cadeia leva ao amadurecimento mais rápido do fruto. É isso. Bacana? Então tá aí para vocês a proposta de resposta da atividade 4. Atividade 5. Os tropismos. Falamos muito sobre esses tropismos na aula da última semana. Os tropismos observados em plantas superiores são crescimentos induzidos por hormônios vegetais e direcionados por influência do ambiente. Então vamos lá. Pergunta que não quer calar. Você consegue falar para mim qual o nome do hormônio que determina tropismo? Auxina. A auxina determina o tropismo. Nós falamos muito, mostrei para vocês vários desenhos sobre isso. O que ela faz, como ela faz. Olha só, a curvatura do caule em direção à luz e da raiz em direção ao solo são exemplos de fototropismo e geotropismo positivo. Um caule vai sempre em direção à luz, então o fototropismo dele é sempre positivo. A raiz vai sempre em direção contrária à luz, fototropismo negativo. O geotropismo da raiz é positivo, porque ela sempre vai em direção ao centro do planeta. E o fototropismo dela é negativo, porque ela sempre se esconde da luz. Lembra da semana passada? Não lembra não? Volta na aula 1, hein? Vou continuar, hein? Meus amigos, tais movimentos ocorrem em decorrência da concentração diferencial de fito-hormônios como A nas diferentes estruturas da planta. Altas taxas desse fito-hormônio, por exemplo, o crescimento celular, o qual a curvatura do caule em direção à luz. Então vamos lá, brincar de complete. Completa um texto acima, respectivamente, os termos constantes na alternativa. E aí? E aí, meu povo? Qual foi? A auxina. É o fito-hormônio. O que ela faz? Altas taxas desse fito-hormônio, por exemplo, induzem o crescimento celular, o qual provoca a curvatura do caule em direção à luz, ok? Grande quantidade de auxina excita células do caule. Grande quantidade de auxina inibe células da raiz. Show? Tudo aula da semana passada. Atividade 6, mais uma aberta. Oh, meu Deus do céu, mas é tranquila. Tem que pensar e tem que aprender uns termos novos. Eu, Charles, tenho 90 quilos de biomassa. Não se fala peso. Se você extrair toda a água que eu tenho, cerca de 65% do corpo, vamos ter aí uns 60 quilos de água, se fosse possível extrair toda a água. Isso é impossível, tá? Porque nem toda a água que eu tenho está no estado líquido, ok? Mas vamos imaginar que a minha biomassa seca estaria na casa dos 30 quilos, aproximadamente, ok? Então, biomassa fresca é com água, biomassa seca sem água. Mas muitas vezes não se fala biomassa, fala-se simplesmente massa. Peso que não pode falar mesmo, embora a gente fale. Vou ajudar, hein? Já ajudei, vou ajudar mais. Um lote de plântulas de feijão foi mantido em água destilada e um outro em solução contendo giberelina. Meus amigos, plântulas são plantas jovens. Após 10 dias, os dois lotes apresentavam a mesma massa seca. Ou seja, se você extrair a água, igualzinho. Mas as plantas do lote B tinham um comprimento 2 vezes maior que as do lote A. A partir dessas informações, responda qual é o efeito da giberelina. Não tenho o que responder a não ser afirmar que ela faz crescer, como alongamento da célula e multiplicação também. Causa o crescimento por meio do alongamento e da multiplicação das células. Não tenho o que falar. Na letra B já pode pensar. Você aí esperaria encontrar diferença entre os dois lotes quanto à massa fresca? Por quê? Vamos lá. O que você acha? As plantas do lote B receberam giberelina e cresceram mais. Será que a massa fresca, ou seja, contando a quantidade de água das duas, é igual? Não, né, pessoal? A do lote B você espera que tenha maior quantidade de água, por isso massa fresca seja maior. Então, ó, sim, a massa fresca de um ser vivo leva em consideração a quantidade de água que esse possui. Como as plantas do lote B são maiores, espera-se que tenha maior massa fresca também. Show? Com isso, meu povo, nós terminamos a parte 2 de 3.
Se liga aí, hein? E por favor, nosso cronograma está no nosso Instagram. A gente coloca também informações na comunidade, mas não dá tempo de responder a todo mundo. Então, vai ao Instagram que você tem as informações corretinhas. Show? Meu povo, muito obrigado por mais essa aula juntos. E vamos junto, hein? Abração!